Como fazer uma guirlanda de Natal? Neste vídeo vamos ver como fazer enfeites de Natal com material reciclado. Mais concretamente, uma coroa ou guirlanda de Natal. Já tenho aqui no canal várias decorações de Natal, mas uma coroa de Natal ainda não tinha. Quer dizer, coroas ou guirlandas de Natal, dependendo de como lhe queiram chamar. O importante é aprender como fazer guirlanda de Natal, passo a passo, sem gastar dinheiro e poupando o planeta. Quem gosta de enfeites de Natal para a porta? Este vídeo conta com alguns incidentes, nem imaginam quantos incidentes, uma grande novidade e o porquê de uma coroa vermelha. Mas deixem-me contar-vos a história todinha. Não vão querer perder pitada, pois não? Para fazermos a coroa de Natal temos de ter um aro. E começo logo pelo primeiro incidente. Perdi filmagem e só encontrei a parte para uns shorts. Gostava de mostrar como parti de um aro de um ramo de árvore. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu costumava apanhar ramos de árvores quando cortavam as árvores na minha rua. Costumavas apanhar? Porquê? Já não apanhas os ramos? Essa é a grande novidade que vai ter de ficar para mais tarde, porque senão não consigo acompanhar a filmagem. A esse aro vou juntando e amarrando mais ramos de árvore e juntando mais ramos e amarrando. Isto foi ali alguns no verão, estou eu descalça em contacto com a natureza. Ai, mas o que é isto? Caramba! Estou a amarrar os ramos com aquele fio de cortinado sedoso, lembram-se? Vejam só o que aconteceu, uma bolha. Estes ramos verdes são demasiado duros para se enrolar. Tive de fazer imensa força para amarrar e não é que fiz uma bolha. Pronto, aqui estou eu, com uma luva, no mínimo, por isso já sabem, muito cuidado ao fazerem os vossos aros e usem as proteções necessárias. O nosso aro! Depois de ter amarrado vários ramos, uns por cima dos outros para lhe dar volume, fui completando com mais ramos e bocadinhos para ir preenchendo o interior. Quem não tiver ramos pode usar vários aros de cartão sobrepostos e colados uns em cima dos outros. Tenho de confessar, estes ramos verdes são mesmo rijos. Tenho de perguntar à Dona Conceição que ramos são estes. A ver se ela sabe dizer-me o nome da planta. Ela disse que era uma planta muito invasora e até queria ver se livre dela. Daí ter trazido uns quantos a ver o que é que eu conseguia fazer com isto. Espera aí, quem é a Dona Conceição? Sim, pois, a grande novidade que vos falava. Tenho que vos contar, só um segundo. Aqui já podem ver que estou a colocar em volta do aro uma lá vermelha que tinha por aqui guardada para dar um pouco mais de relevo e interesse. E já repararam em mais um incidente. Filmar e fotografar coisas vermelhas é um grande desafio. Nada fica com a cor igual ao original. Olhem para o novelo lá, nem parece real. Ok, não vou criar mais suspense. A grande novidade é que mudei de casa. E a Dona Conceição é a minha nova vizinha, uma adorável senhora que tem 92 anos e anda sempre a jardinar, cuidar das árvores de fruto e da sua horta. Sim, ouviram bem, 92 anos. Para além disso, tem imenso para ensinar. E agora tenho de descontar o porquê de uma coroa vermelha. No outro dia a Dona Conceição disse-me que lhe morreu um cedro e uma parte do alecrim. E eu pedi uns quantos ramos. Eis que ela pergunta: o que vai fazer com esse lixo todo? Bem, vai ter de esperar e ver. Para já, Dona Conceição, diga-me qual é a sua cor preferida? Confessou-me que gosta de vermelho. Não para a roupa, mas gosta imenso de ver coisas vermelhas. Claro está, esta coroa é para oferecer à minha querida Dona Conceição, que adora oferecer o que tem da sua horta. Couves, tomates, alfaces, laranjas. O mínimo que poderia fazer era um objeto que tivesse um pouco do seu quintal. Uns ramos de cedro e alecrim compõem o aro desta nossa coroa.
Depois enrolei uma fita vermelha e dourada que comprei no Lidl. É verdade, Natal que é Natal precisa de um brilho. E foi isso que fiz a toda a volta. Decidi que a ponta que sobrou poderia atar no fundo, colocar umas fitas vermelhas que retiro das sacas de oferta de outro supermercado, colar com cola e deixar como pendente. Achei que umas fitas pendentes e outras atadas não ficava bem. Desatei o nó e coloquei no meio das fitas vermelhas. Este foi mais outro incidente, pois já tinha colado com cola quente. Mas lá consegui resolver a coisa. Aparei as fitas para ficarem sensivelmente do mesmo tamanho. Colei um coração de pasta de papel por cima para fazer o remate. Depois colei umas bolinhas ao lado do coração. Vou ensinar-vos um truque. Antes de começar a colar tudo no sítio, apontei os elementos com fita crepe e tirei uma fotografia. Depois é só consultar a fotografia para ver que composição tínhamos criado anteriormente. Ou não me digam que perdi mais filmagem, eu tinha a certeza que tinha gravado como fiz as bolinhas. Deve estar certamente numa das mais de 200 pastas com conteúdos gravados. É verdade, esta mudança de casa deixou-me sem tempo para estar mais tempo aqui convosco. Todas as rotinas foram alteradas, tenho mais trabalho, editar vídeos é cá uma trabalheira. Onde é que eu ia? Colei mais 4 corações de pasta de papel. Sei que tenho de criar corações novos, mas adoro estes corações. Olha agora, acho que me lembrei em que pasta podem estar as bolinhas. Na pasta da coroa que estou a fazer para mim, será? Se sim, vai ter que ficar para o próximo vídeo que tem que sair já de seguida, verdade? Mas sim, são bolinhas de desodorizante roll-on e mais umas bolinhas cuja história tenho que contar nesse tal vídeo que vem aí de seguida. Mais bolinhas e florzinhas de papel. A minha vizinha adorou a coroa e estas florzinhas. Sim, as flores também já constam de uns quantos vídeos aqui do canal. Para unir tudo, ou seja, para que as flores não fiquem demasiado brancas, dei uma pequena pintura com a técnica do pincel seco. É verdade, o velhinho Código Civil ainda resiste. As páginas nunca mais acabam. Prendemos uma fita no topo para se poder pendurar e colocamos uma estrela em pasta de papel. Eu fiz o molde em silicone e... eu já coloquei esse vídeo aqui no canal? Vocês já viram isso aqui? Contei-me tudo nos comentários, que esta mudança deu-me cabo da cabeça e ainda não me ambientei. Para além das 200 pastas de conteúdos que, um dia destes, têm de ser convertidas em mais ou menos 200 vídeos. Imaginem a minha vida. Carla, concentra-te, olha para a coroa que estás a fazer. Certamente, pois. Depois coloquei umas pequenas peças feitas em gesso e mais um ingrediente especial, que é mais uma poupança de materiais, que é mais um vídeo a ser colocado aqui no canal, mas que tem que ser surpresa. Não posso contar as surpresas todas de uma vez, pois não. E finalizamos com uma pátina dourada em cima da estrela, das flores, da meia-lua, das estrelas de gesso. Adorei o efeito em cima das estrelas de gesso. O que acharam? Sim, a Dona Conceição adorou e eu só quero que ela dure muitos anos para que eu possa aprender com ela toda a sabedoria que tem sobre plantas. E este foi mais um vídeo sobre decoração de Natal simples e barata, em que podemos fazer enfeites de Natal de forma artesanal, poupando tanto, mas tanto. Agora que já sabem como fazer decoração de Natal baratinha e fofinha, será que podem gostar e partilhar este vídeo? Grata de coração pela vossa visita maravilhosa. Beijinhos!